Estas são as palavras do Filho de Deus, cujo os olhos são como chama de fogo. Repita comigo: chama de fogo. E os pés como bronze reluzente. Repita: pés como bronze reluzente. Eu conheço as suas obras, eu conheço o seu amor, eu conheço a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel. Repita comigo: tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Deis-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. E a não ser que se arrependa das obras que ela pratica, matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo eu, o Senhor: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Repita comigo: a autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Todos juntos: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ore comigo agora em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus agora e com autoridade espiritual ore comigo agora. Ore por mim e ore por essa ministração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Senhor Deus, dar ordem agora a todo o reino espiritual, Senhor Deus, todo e qualquer levante do inferno, Senhor Deus, para atrapalhar a ministração da Tua palavra, Senhor Deus, todo levante de Satanás para impedir que a ministração da Tua palavra seja feita, nós damos ordem que cesse agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que todo principado, que toda potestade sejam destronizados agora, Senhor Deus, e percam a sua atuação em nome de Jesus, e que Deus, a Tua palavra seja ministrada, Senhor Deus, e produza o que lhe agrada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, diga amém. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Amados, mais uma vez eu repito, uma simples conversa com seu amigo e um simples chamar da sua atenção, não considere como normal, como natural. Porque você precisa entender que há uma guerra espiritual e nós estamos em guerra espiritual. Há uma batalha sendo travada nesse momento, para que essa palavra não seja ministrada. Mas também há uma batalha sendo travada nesse momento, para que você receba a ministração dessa palavra em nome de Jesus. E eu quero que você entenda, meu querido, que essa palavra é sobre o cuidado do Senhor com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, com o seu ministério, com a igreja do Senhor no Brasil, com tudo que nós temos para viver no Senhor. Porque, amados, você precisa entender, e eu falo isso constantemente, Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida, mas o inferno também tem. E eu preciso te dizer que, se você ignorar o que nós vamos falar aqui nessa noite, você corre risco, e risco sério. A sua vida corre um risco sério. A igreja no Brasil corre um risco sério. E a igreja do Brasil precisa ouvir esta palavra. Amados, a carta que nós lemos
É uma das 7 cartas às igrejas do Apocalipse. E é a carta à igreja de Tiatira. Quem é a igreja de Tiatira que nós lemos e acabamos de ler nesse momento? Só para que você se posicione geograficamente, Tiatira hoje estaria no noroeste aí da Turquia, mais ou menos naquela região. Era uma igreja, irmãos, não tão muito conhecida, era uma região não tão muito conhecida, apesar de estrategicamente posicionada, mas não era uma igreja tão pulsante. Aliás, podemos dizer que não era uma cidade tão poderosa como outras, como Éfeso e assim por em diante. Era um pequeno povoado que tinha ali em Tiatira, e que ali havia uma igreja. E entenda uma coisa, a igreja deste local, ela tinha marcas de uma saúde espiritual. Se você for pegar o texto, você vai ver que essa é uma igreja elogiada pelo Senhor. Diferentemente de outras igrejas que receberam críticas do Senhor, que receberam repreensões veladas do Senhor, não é assim que ocorre com Tiatira. Não é assim. Se você for pegar, por exemplo, a carta a Éfeso, o Senhor fala: eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Se você pegar a igreja para Sardes, o Senhor diz assim: tu tens nome de quem está viva, mas tu estás morta. Tu estás morta. Mas o Senhor não faz isso com Tiatira. Pelo contrário, ela é uma igreja elogiada, é uma igreja elogiosa da parte do Senhor, ela recebe elogios da parte do Senhor. E amados, entenda uma coisa, eu já preciso que você entenda isso, apesar de eu estar usando aqui a referência como igreja, mas entenda, cada um de nós compomos a igreja de Jesus Cristo. Cada um de nós compomos a igreja de Jesus Cristo. Então, entenda e já traga isso para a sua vida, num contexto pessoal para a sua vida. Essa igreja estava sendo elogiada. O Senhor diz para essa igreja: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu amor, eu conheço a sua fé, eu conheço o seu serviço, eu conheço a sua perseverança, e eu sei que você está fazendo mais agora do que você fez no princípio. Irmãos, olha que coisa linda. Uma igreja pulsante, uma igreja viva, uma igreja em pronto avivamento, irmãos. Uma igreja que estava pronta a viver tudo que o Senhor tem para a vida dela. Há sinais claros de um avivamento espiritual sobre essa igreja. E igrejas como essa em Tiatira, ou trazendo num contexto individual, pessoas que são elogiadas desta forma pelo Senhor, num contexto individual, são pessoas que vão longe. Imagina você ouvir do Senhor, o Senhor falar para você: eu sei do teu amor, eu sei da tua fé, eu sei o quanto você está servindo, eu sei o quanto você está fazendo, eu sei da sua perseverança, eu sei que você está sendo um crente melhor hoje do que você foi no princípio. Que coisa linda, queridos. Quantos de nós não gostaria de ouvir isso da parte do Senhor? Uma igreja que vai longe, uma igreja em franco avivamento. Mas o Senhor vira e fala: mas eu tenho contra ti que você tolera Jezabel. Eu tenho contra ti que você tolera Jezabel. Entenda, amados, eu e você fomos acostumados que quando ouvimos falar de Jezabel, associamos a isso a um espírito de prostituição. Sim ou não, queridos? Todas as vezes que ouvimos falar de Jezabel, nós associamos a um espírito de prostituição. Mas eu quero te mostrar nessa mensagem de hoje, que começa hoje e não termina hoje, eu preciso te dizer que Jezabel não tolere essa mensagem, é parte 1 hoje e parte 2 semana que vem. Então você não pode perder nem o primeiro capítulo nem o último capítulo. E você pode ficar ciente que o inferno vai fazer de tudo para que você perca. Então entenda,
Nós fomos acostumados a ouvir que Jezabel era um espírito de prostituição, mas eu vou te mostrar nessas duas ministrações que Jezabel, esse espírito de influência, vai bem além do que um simples espírito de prostituição. Essa igreja aqui não estava vivendo a plenitude do serviço, ela não estava vivendo a plenitude do que Deus tinha para a vida dela, porque ela tinha algo, ela tolerava a influência de Jezabel. Ela tolerava a influência de Jezabel. No contexto de Tiatira, Jezabel era alguém que sofria a influência desse espírito maligno. E entenda uma coisa, quando eu falo influência desse espírito maligno, eu não estou falando para você que toda pessoa que está com influência de Jezabel é uma mulher, porque é outro erro que nós associamos. Nós achamos que quem está sob influência de Jezabel é mulher. Não, tem homens que vivem sob influência de Jezabel. E esse texto aqui não me mostra quem era o nome da pessoa, então eu não sei se era um homem ou se era uma mulher, mas eu sei que era uma pessoa que sobre a vida dela existia uma influência de um espírito maligno chamado Jezabel. E entenda uma coisa, o nome da pessoa aqui é irrelevante, mas o nome da influência do espírito é necessária, porque todas as vezes que o Senhor nomeia algo para você na palavra, Ele quer que você preste atenção naquilo, porque aquilo é importante. E Ele te diz assim: eu tenho contra ti que você tolera Jezabel. Há um espírito demoníaco denominado Jezabel, e esse espírito maligno que operava de influência sobre a vida de alguém, e a influência desta pessoa influenciava a igreja em Tiatira. Então, amado, o som do Senhor chama para ti e fala: eu tenho contra ti que você tolera esse espírito de influência. E aí talvez você vai me perguntar assim: pastor, mas quem era Jezabel? Quem foi Jezabel, pastor? Quem foi Jezabel? Aí para isso eu vou precisar recorrer com você em 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 31, para você saber quem era Jezabel. E eu vou te mostrar quem era Jezabel. E se você quiser abrir aí a sua Bíblia, você pode abrir, se você quiser marcar 1 Reis, capítulo de número 16, versículo de número 31. E quando nós falamos de Jezabel, é inevitável que nós falemos de um outro personagem chamado Acabe. E o texto diz assim: Acabe, filho de Orim, fez o que o Senhor reprovara, mais do que qualquer outro antes dele. Para que você não saiba, se você não está sabendo, Acabe era rei de Israel, e o texto diz assim: Acabe fez o que o Senhor reprovara mais do que qualquer outro rei antes dele. E o texto diz: ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. O texto diz: olha, ele cometeu toda sorte de pecado, e não bastasse ele já ter feito tudo, culto a outros deuses, relativização da adoração, viver um processo de prostituição. Além de fazer tudo isso, ele chuta o pau da barraca, ele enfia o pé na jaca, e para completar essa obra maligna, o texto diz: e ele se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Acabe foi um rei extremamente ruim, um rei extremamente pecador. Foi um rei completamente que vivia uma vida em pecado. E além de tudo isso, não bastasse tudo isso, diz a palavra, ele se casa com Jezabel. E eu e você, algumas vezes já ouvimos falar que Jezabel era o motivo do pecado e do desvio de Acabe.
Muitos de nós aqui já ouvimos falar que Jezabel era o motivo de Acabe ser tão ruim. Não, queridos, isso não é verdade. Acabe já era desviado por ele mesmo. Acabe já vivia uma vida em pecado. E aí eu preciso te dizer uma coisa: para todas as vezes que você estiver pronto a pecar, há uma Jezabel pronta a acolher você para dar subsídio aos seus pecados e viver com você uma vida de iniquidade. Porque sempre haverá uma Jezabel pronta para acolher aqueles que escolhem viver uma vida longe de Deus. Você está me entendendo, meu amado? Sim ou não? Não foi Jezabel que fez Acabe se desviar, ele já era desviado. Mas você precisa entender que para toda vida que está pronta a cultivar pecado e viver em pecado, há uma Jezabel pronta para casar com você. Isso é forte, isso é pesado, mas é verdade. Sabe por quê? Porque Satanás sempre tem uma Jezabel para colocar próximo a você, para encorajar os seus erros, para subsidiar os seus pecados e para te encorajar a viver uma vida distante de Deus. Jezabel, ela era filha de Etbaal, rei Sidônio. Era um rei sidônio, e o nome dele, Etbaal, significa assim: aquele a quem Baal faz consideração, ou que pertence a Baal. Acabe estava tomando para si uma mulher em que o sogro dele pertencia a um demônio. E Jezabel, ela era também profetisa de Astarode, ou Azera, deusa considerada deusa do amor, do sexo, da fertilidade, deusa das orgias. Era essa profetisa dessa deusa Azera. E eu vou te falar uma coisa: Baal associado com Astarode ou Azera, o termo que você quiser chamar, Baal mais Astarode, com mais um outro demônio chamado Moloque. Moloque era uma divindade também pagã, em que ele ficava sentado, a imagem dele era sentado de pernas cruzadas, e com as mãos dessa forma, e os seus dedos, o formato dos seus dedos eram lanças. E todas as vezes que alguém queria adorar Moloque ou receber dele um favor, ofereciam um sacrifício, e o sacrifício era sacrifício infantil. Então eles pegavam crianças e colocavam em suas mãos nas lanças, e as crianças eram mortas. E talvez você não sabe, você chama o seu filho de Moloque, mas Moloque, ele deriva da palavra, aliás, você chama o seu filho de moleque, e talvez você não saiba, mas moleque deriva da palavra Moloque. E eu sempre repreendo quando eu vejo alguém chamando um menino próximo de mim: ah, moleque, vem aqui. Moleque não, porque o seu filho não está sendo consagrado a Moloque, em nome de Jesus. Você está entendendo isso, amém? Então retira isso do seu vocábulo. Seu filho é um garoto, um menino, ele é agitado, mas ele não é um moleque. Ele é sim escolhido do Senhor, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. O Senhor marcou o teu filho ainda no ventre para um destino profético lindo, e ele vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dele. Teu filho e a tua filha são marcados do Senhor. E aí entenda, queridos, Baal, Astarode, Moloque formavam uma tríade satânica, uma trindade demoníaca. E a essa trindade demoníaca era que Jezabel adorava. E quando Jezabel vem para o reino de Israel, casando com Acabe, ela vem de Sidom, trazendo consigo essa tríade demoníaca. E ela faz com que Acabe e o povo de Israel começassem a adorar a Baal. E mais uma vez eu quero dizer isso, eu quero que você entenda. Jezabel vai bem mais além do que um espírito de prostituição. Quando Jezabel adentra ao reino do Senhor, ao reino de Israel,
Ela começa então a trazer as suas marcas do quem ela é e o que ela fazia. E a primeira coisa que ela faz não é querer eliminar o culto de adoração ao Senhor, a Yahvé, não, mas ela relativiza a adoração, introduzindo a idolatria. Ela relativiza a adoração, introduzindo a idolatria. Ela diz assim: não tem problema, continuem adorando a Deus, ao El Shaddai, ao Todo-Poderoso, mas adorem também a Baal. Ela relativiza a adoração. Repita comigo: relativiza a adoração. Mas os profetas de Jeová, eles teriam que aceitar que além de seu Deus, o Todo-Poderoso, eles deveriam adorar ao Deus Baal, ao Deus dos Sidônios. Coisa que os profetas, verdadeiros profetas, jamais aceitam, porque verdadeiros profetas jamais relativizam a adoração ao Senhor. A Ele seja a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Só Ele merece ser adorado e somente a Ele é o meu amor e a minha devoção, e nós não relativizamos a adoração. Mas alguns resolvem aceitar, e os que não resolvem aceitar, Jezabel faz sua segunda marca: mata e destrói ministérios. Repita comigo: destrói ministérios. E ela então começa a matar os profetas do Senhor. Você pode ler isso depois em 1 Reis 18, do 4 em diante. Buscando o quê? Buscando um exclusivismo da sua vida, para que haja um sustento de controle e de manipulação. Repita comigo: controle e manipulação. De 450 profetas de Baal e 400 profetas e profetisas de Azera, ela começa a matar profetas, e ela começa a controlar aqueles que se vendem e manipular aqueles que se deixam viver o seu jogo. Entenda, meu querido, Jezabel era o gênio maligno de Acabe. Ela era um gênio maligno de Acabe, e em particular, ela foi responsável pelo assassinato de Nabote. Talvez você não saiba da história de Nabote, mas Nabote tinha uma uma plantação de uva, atrás do palácio de Israel. E Nabote se interessou e se encantou por aquela propriedade. Ele falou: eu quero essa propriedade, eu quero essa propriedade. E ele chega para Nabote e ele diz assim: me vende, me doa, me dá, faz alguma coisa, mas me dá isso. E Nabote olha para ele e fala assim: Acabe, eu não te darei rei e nem negociarei contigo, porque isso foi me dado pelos meus pais e isso foi me dado pelo Senhor. E meu amado, preste atenção numa coisa, não é o tema aqui da mensagem, mas eu preciso te dizer isso em nome de Jesus: não negocie os princípios que você recebeu do seu pai e as bênçãos que o Senhor te deu, o chamado que o Senhor derramou sobre a tua vida, tudo aquilo que o Senhor Deus tem te dado. Não negocie com Acabe por causa de algo, por causa de algum interesse. Não negocie com Acabe. Não negocie. Princípios de paternidade não são negociados. Nós não negociamos as bênçãos que Deus nos deu. Nós não negociamos o chamado que o Senhor nos deu. E cada um de vocês que está me olhando aqui nessa noite, cada um de vocês tem um destino profético a viver. Cada um de vocês tem algo que o Senhor colocou no coração de vocês, e não somente em mim o Senhor me deu, não, mas o Senhor me deu um destino profético, como deu a cada um de vocês, porque o Senhor conta com cada um de vocês para a edificação do reino. Portanto, não negocie aquilo que o Senhor te deu.
Por mais que a proposta seja boa, por mais que a proposta seja interessante, não negocie. E Acabe, um cabra mimado, um cabra frouxo, pecador e frouxo, porque todo aquele que vive distante de Deus e vive no pecado nada mais é do que um frouxo, porque está cedendo ao inferno, sendo que o Senhor o chamou para viver uma vida gloriosa, e o Senhor está contigo para cuidar de ti e te dar vitória em todo tempo. Mas Acabe um mimado, diz o texto, depois você lê o texto, que Acabe vai para sua casa, ele vira para o cantinho da parede, e ele começa a lamentar, e ele começa a chorar, e ele faz biquinho. Ah, meu Deus. E Jezabel chega para ele e fala: e aí, macho, está fazendo o que aí? Qual é o teu problema? Por que está chorando? Nabote não quis me vender a vinha e eu queria a vinha. Jezabel olha para ele e fala: enxuga essas lágrimas, levanta daí, deixa que eu vou dar um jeito. E ela faz um plano maquiavélico, ela projeta um plano do inferno e manda os príncipes e os governadores pagar por falsas testemunhas para que testemunhem contra Nabote, como se ele tivesse cometido crime. E falsas testemunhas testemunham contra Nabote, e ele é apedrejado, e ele é morto, e ele morre. E aí Jezabel vai lá e fala para Acabe: aqui está a tua vinha, eu te dei. Queridos, preste atenção numa coisa. O Senhor fala isso com o meu coração de forma muito clara. Talvez em nome de Jesus, escuta isso e preste atenção nisso. Talvez em algum momento da sua vida e na sua trajetória, você se deparou com Acabe e com Jezabel. E talvez durante essa trajetória Acabe e Jezabel tramaram contra você. E quem sabe o Senhor, se já até não te paralisou, ou se até já não te matou, e você deixou de viver tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida, e você parou pelo caminho, e você hoje literalmente se sente como um morto, sem expectativa, sem nada, e de repente você olha e você vê Acabe e Jezabel no palácio reinando, mas te diz assim, te diz o Senhor: Jezabel será disposta e Acabe será morto, e entenda você, eu sou o Senhor da tua vida, eu restauro a tua casa, e há ainda solução para você, porque sou eu, o Senhor, que restauro os sonhos e que devolvo a vida, mesmo que o inferno tenha tirado. Talvez você está vivendo uma vida lastimável, porque você se encontrou com Acabe e com Jezabel, e eles projetaram contra você. Mas eu preciso te dizer, Jezabel, ao final dessa história, eu preciso te dizer que o final dessa história, o sangue de Nabote é honrado, e Jezabel e Acabe são mortos. E se você depois ler um pouquinho mais o texto, você vai ver que o profeta Elias profetiza contra Jezabel, e ele diz: nesta vinha onde Nabote foi morto, você será morta. Os cães lamberão seu sangue, comerão da sua carne, e você será destruída, Jezabel. E se você for ver, quando Jeú assume o reinado de Israel, primeira coisa que ele faz, ele manda 2 homens jogar Jezabel da sacada abaixo, e Jezabel cai morta no chão, e vem cachorros e comem da sua carne, e só resta sua cabeça, suas mãos e seus pés, e Jezabel é destruída. Eu preciso te falar isso, meu amado, em nome de Jesus. Há um destino profético para você.
Há algo do Senhor para a sua vida e para o seu coração, e eu preciso que você entenda isso. E Jezabel quer acabar com isso. Acabe pode estar tramando contra você para te destruir, mas em nome de Jesus, entenda: o Senhor é o Deus que restaura o teu chamado, o Senhor é o Deus que restaura a tua vida, o Senhor é o Deus que honra você, mesmo que o inferno se levante contra, o Senhor é o Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então entenda, meu amado, o objetivo geral do espírito de Jezabel é literalmente destruir o seu destino profético, para que você não seja aquilo que Deus projetou você para ser, amado. Cada um de você foi projetado pelo Senhor. Salmo de número 139 diz: eu ainda no ventre da minha mãe o Senhor me teceu, e o meu destino, meus dias já foram escritos no teu livro. O Senhor sonhou contigo, e a palavra do Senhor diz: eis que eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem um plano para cada um de nós nessa noite, meu amado. Talvez você esteja me vendo pela primeira vez e talvez nem queira me ver mais depois, mas eu preciso que você saia daqui com esta palavra hoje. O Senhor tem algo a realizar em você e através de você. Pastor, mas eu sei o que eu cometi e os pecados que eu fiz, mas nenhum dos teus pecados é maior do que o amor do Senhor. E assim te diz o Senhor: porque eu tornarei as tuas vestes, que estão vermelhas como escarlate, mais brancos como a lã, porque sou eu que apago as tuas transgressões, diz o Senhor. Sou eu que apago as tuas transgressões. E por mais que o seu passado seja vergonhoso, o sangue de Jesus é que traz dignidade. E Jezabel não quer que você escute isso. Jezabel não quer que você saiba disso. Esse espírito maligno de influência não quer que você viva isso. Porque o objetivo geral de Jezabel é destruir o teu ministério, é destruir a tua vida, é destruir o teu destino profético, é destruir tudo aquilo que você tem para fazer nas mãos do Senhor. Porque você pode não ser pastor como eu, mas o Senhor vai te usar em algum outro local. Você pode talvez não ter o dom para tocar, cantar, pregar, mas certamente o Senhor te deu algo que o seu coração vai fazer para as pessoas, e você tem algo a derramar sobre a vida das pessoas, porque o Senhor te marcou com algo grande. E Jezabel quer acabar com o propósito de Deus na sua vida. Ela não quer ver o reino de Deus sendo estabelecido através de você. E você vai começar a perceber nisso que eu estou pregando. Você vai começar a perceber quando eu começar aqui a dar sinais, e em especial semana que vem, você vai perceber que quando você se posiciona pelo seu destino profético, Jezabel se levanta como uma estratégia. Porque o espírito de Jezabel, literalmente, ela quer anular o teu chamado e atrapalhar a obra do Senhor, para impedir que você seja usado pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou até adiantar um pouquinho aqui a mensagem, mas o Senhor sabe o porquê. Talvez você tenha deixado o teu destino profético, tenha deixado todos os planos que Deus tem, porque você ficou com medo de Jezabel. Mas arrepende-se hoje, porque essa é noite de restauração de ministérios, em nome de Jesus. E Jezabel, para conseguir cumprir o destino geral dela, tem 3 estratégias. Eu vou te falar 2 hoje, e os outros detalhes eu vou falar semana que vem. Mas a primeira estratégia que Jezabel usa para atrapalhar o teu destino profético e tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida, ela busca relativizar a adoração. Ela busca a relativização da adoração. Meu Deus, quase que não sai, quase que eu falo no estranho.
ela busca relativizar a adoração, introduzindo a idolatria, tentando dividir no coração do povo de Israel um local que somente é do Senhor. Presta atenção numa coisa, a palavra de Deus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jezabel não quer que você deixe de amar a Deus, mas ela só quer que você ame em partes. Ela só quer que você ame em momentos. Ela tenta introduzir como certo para que você divida a adoração ao Senhor. E ela tenta introduzir coisas que talvez sejam até justificáveis, ou coisas que ela condena, como coisas que o Senhor condena, desculpa. Então entenda, Jezabel ela tem uma estratégia, e a estratégia é dividir teu coração. Pessoas que estão sob a influência do domínio de Jezabel, é comum que elas usem tais palavras acerca do princípio do Senhor. É comum que ela use tais palavras como: eu não sei, eu não penso que seja assim, eu acho que pode ser diferente, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Eu já faço isso a vida inteira, agora eu virei de Jesus, eu só posso adaptar. Não, a Bíblia é muito careta, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser mudada. Tem algumas coisas que precisam ser adaptadas ao nosso contexto que nós estamos vivendo. Meu amado, em nome de Jesus, os princípios estabelecidos pelo Senhor e aquilo que o Senhor deixou para a minha vida e para a sua vida, entenda, são princípios na época de Jesus, são princípios hoje, serão princípios até o dia que Jesus voltar, e não tem mais, não tem porém, não tem vírgula, não tem nada, porque a palavra é suficiente. A palavra é suficiente. Nós não negociamos os nossos princípios e não relativizamos a nossa adoração. Ao Senhor é o nosso culto. E se o Senhor não gosta, eu abro mão pelo Senhor. Se o meu padrão de vida afronta a Deus, eu abro mão do Senhor, eu abro mão do meu padrão de vida pelo Senhor. E não me preocupo em querer agradar a mim, mas eu me preocupo em agradar ao Senhor. Não relativize os princípios que o Senhor está te dando. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Jezabel busca estabelecer um espírito profético do engano. Jezabel busca estabelecer um espírito profético do engano para levar você a dividir a sua adoração. Entenda, uma falsa espiritualidade. Tem pessoas que acham hoje, irmãos, que porque elas dizem que elas são crentes e que elas têm uma visão da Bíblia, para elas é suficiente, a visão delas é o que basta. Ei, queridão, entenda uma coisa, a Bíblia traduz a própria Bíblia, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você e eu não precisamos interpretar, nós só precisamos viver e cumprir o que a palavra nos diz. Não é o que você pensa na sua cabeça, não é o que profetas vêm falar sobre você. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, tal profeta colocou a mão sobre mim e disse isso. E o que a pessoa falava afrontava completamente a palavra. E eu virei para ela com a autoridade do Senhor e falei: eu conheço o profeta, e eu conheço o Deus que diz ser do profeta. E eu vou te falar uma coisa: ou a profeta não ouviu Deus, ou ela não está falando de Deus, porque Deus não contraria a sua palavra. Uma falsa espiritualidade. Pessoas que não têm espiritualidade querem colocar as mãos sobre outras e profetizar sobre a vida de outras. Entenda, meu querido, eu preciso que você entenda, Satanás também profetiza. Você está entendendo?
Satanás também profetiza, Satanás também aconselha, Satanás também traz para você entendimentos. E eu vou te falar uma coisa: aceitar profecia de quem não tem vida no altar é dar ouvidos a Jezabel. Você está me entendendo? Porque o profeta precisa dar frutos dignos de arrependimento. Eu não estou falando aqui que todo profeta tem que ser perfeito e todo homem que fala por Deus tem que ser perfeito, não, porque nós não somos perfeitos. Mas eu estou te falando que a vida da pessoa precisa mostrar que ela está vivendo de acordo com a palavra de Deus. E não vem com essa para mim, queridos, e dizer assim: não, pastor, mas é porque a pessoa ainda está em processo, está em mudança. Ela pode estar em processo e pode estar em mudança, mas se ela está contrariando o que Deus está falando, ela não está falando de Deus, ela está falando do diabo, meu amado. E eu não tenho problema de te falar isso. Pastor, mas o Senhor usou até uma mula, e Ele pode usar. Irmãos, a pessoa que você está dizendo pode até ser uma mula mesmo. Ok, sem problema. Aí é uma questão sua com ela. Mas não vem falar para mim, esses teólogos de Facebook, de Instagram, não vem falar para mim que o Senhor usou a mula para profetizar. O Senhor não usa a mula para profetizar. O Senhor permite que a boca da mula se abra para repreender o profeta, e chamar a atenção do profeta, mas ele não profetiza. Ela não profetiza. Entenda uma coisa, meu querido: se um profeta está colocando a mão sobre você e profetizando da parte de Deus, mas a vida dele não mostra frutos dignos de arrependimento, e a profecia, ela não remete à cruz do Calvário, essa profecia é do diabo. E eu falo isso com toda a propriedade e autoridade dada pelo Espírito Santo. Porque você precisa entender, como diz 1 João 4:1: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Em nome de Jesus, eu trabalho, irmãos, para pastorear e discipular uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, que tem discernimento do alto e autoridade vinda do Espírito Santo, para quando verem Jezabel profetizando, não aceitem em nome de Jesus e mandem se calar em nome de Jesus, porque nós não pactuamos com Jezabel. E eu quero liberar isso sobre você nessa noite em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te dê dons de discernimento do Espírito Santo, e que haja dons de discernimento de Espírito sobre a tua vida, para que você discirna quando Jezabel está tentando relativizar a sua adoração, e que o Senhor te dê autoridade e poder para, em nome de Jesus, destronizar Jezabel e o espírito de influência sobre a tua vida, sobre a vida da tua família e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Se você crê, diga um amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus, vai. Segundo ponto, que a estratégia de Jezabel para destruir o teu destino profético. Primeiro, ela tenta relativizar a sua adoração. Ela tenta relativizar a sua vida com Jesus. Você pode servir Jesus, mas pode fazer alguma coisinha. Segundo, ela busca o controle e a manipulação. Entenda uma coisa: o texto diz que Jezabel sustentava os profetas. Alguns dos profetas ela sustentava. Entenda uma coisa: Jezabel, ela está sempre pronta, está sempre disposta a pagar a conta. Sabe para quê? Para que você coma na mão dela, para que as pessoas façam aquilo que ela deseja. Entenda uma coisa, meu querido, escute isso que eu vou te falar. Eu estou falando aqui de Jezabel no espírito de influência, e talvez você possa pensar apenas no ambiente de igreja. Não. O Senhor me diz que há pessoas que estão presas por Jezabel, e porque Jezabel está pagando a conta do seu cartão, Jezabel está sustentando a tua casa, e você não consegue caminhar para o seu destino profético, porque você está debaixo
de uma submissão do inferno. Em nome de Jesus, entenda, Jezabel não paga a conta porque ela ama você. Jezabel paga a conta porque ela quer te manter debaixo do controle dela. Eu me lembro que uma vez aconteceu isso aqui na igreja. Nós não estávamos aqui ainda não. Mas uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, olha aqui o meu dízimo. Uau! E o dízimo dessa pessoa equivalia, irmãos, a 50% das entradas gerais da igreja. Você tem noção do que seja isso? E eu falei: uau! A gente já percebe os sinais, irmãos. Só que Jezabel, ela não vai de uma vez, porque se ela for de uma vez vai te assustar, claro. É igual a história do sapo, né? Ninguém cozinha um sapo jogando ele em água fervendo, porque ele vai bater lá e vai pular fora. Mas se você botar um sapo em água gelada e esquentar, e ligar o fogo, e esquentando o fogo, e aumentando o fogo, daqui a pouco você tem sopa de sapo. Olha que gostoso. Uma culinária um tanto quanto diferenciada. Mas você vai cozinhando aos poucos. E foi assim, queridos. E era: olha, meu dízimo, eu consigo fazer muito, mas as coisas precisam ser feitas do meu jeito. E eu falei: aqui não. Porque eu não como da mesa de Jezabel. Eu como da mesa do meu Senhor que me sustenta. E eu não tenho problema se a arrecadação da igreja vai cair pela metade. Eu não tenho problema com isso, sabe por quê? Eu fui jovem, fui muito novinho, muita criancinha, continuo sendo jovem até a data de hoje. Você achava que ia falar que eu estou velho hoje, né? Eu não vou dar esse gostinho para vocês. Eu fui muito criancinha, muito novinho, hoje sou jovenzão, bonitão aqui, e continuo vendo Deus sustentando todos aqueles que vivem pelo seu propósito. Eu não preciso comer da mesa de Jezabel, porque é o Senhor que nos sustenta. Entenda. Não caia no joguinho de manipulação de Jezabel. O joguinho de manipulação de Jezabel vai levar você a pensar que ela é a sua salvação. Ela é a sua salvação. Se você não estiver cuidado por mim, você não chega a lugar nenhum. Sou eu que cuido da sua vida, sou eu que te sustento, sou eu que faço, sou eu que cuido de você. Eu tenho orado pela sua vida, meu querido, e eu tenho pagado um preço pela sua vida. Eu tenho buscado por você. Se você sair debaixo da minha autoridade espiritual, você será amaldiçoado. Queridos, quantas vezes eu já ouvi palavras como essas, e pessoas como essa. Entenda uma coisa, meu querido, eu preciso que você entenda isso. Eu sou pastor sobre você e eu exerço uma paternidade espiritual sobre você, e eu darei conta do destino profético de cada um de vocês ao Senhor. Eu exerço essa paternidade espiritual sobre vocês, mas entenda uma coisa: quem sustenta vocês, quem envia vocês, quem cuida da vida de vocês e da casa do Senhor de vocês não sou eu, é o Senhor. Ele é o dono das nossas vidas, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso guardião, é Ele que faz sobre todas as coisas. Não sou eu, é o Senhor. O poder não é meu, o poder é dele. Se você vê um líder virando para você e falando: eu sou a sua salvação, você pode ficar ciente, você está diante de um espírito de Jezabel. E essa pessoa talvez vai virar para você e falar assim: eu oro por você. E aí na hora que você começar a dar sinais que vai sair, olha as estratégias, irmão. Eu tô me empolgando, mas eu estou esquecendo que a câmera não anda, né? Desculpa, Gonzalo. Quando você começa a sair debaixo dos tentáculos de Jezabel, você começa a ouvir coisas da seguinte coisa: eu tive um sonho com você, e nesse sonho muita coisa ruim acontecia.
Ah, meu querido. Queridos, eu não estou falando aqui que o Senhor não dá sonho aos seus profetas, o Senhor dá sonhos aos seus profetas, mas o profeta do Senhor nunca vai vincular você a ele, o profeta do Senhor sempre vai te impulsionar à cruz do Calvário. O profeta do Senhor não vai te prender a ele, mas vai te levar à cruz do Calvário. Cuidado. Jezabel sempre vai tentar os seus joguinhos de manipulação e de sedução. É uma outra forma que Jezabel tem de te controlar e de manipular. Segundo Reis, capítulo de número 9, verso de número 30, e aí você vai entender porque que algumas pessoas dizem que quando uma mulher se maqueia muito, essa mulher está com o espírito de Jezabel. Quem já ouviu falar isso, irmãos? Já? Então, é por causa desse texto aqui, porque ela estava fazendo um processo de manipulação que eu vou ler para você, e aí alguns religiosos associam a maquiagem à sedução. Ô Senhor, tem misericórdia. E aí diz assim: em seguida Jeú entrou em Jezreel e disse. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Jeú era um cara muito mais novo e ele assume como rei. E ele está indo lá para matar Jezabel, e Jezabel sabe disso. Aí sabe o que Jezabel faz? Ela se produz toda para tentar seduzir Jeú. Jeú é um garoto muito mais jovem, Jezabel é uma mulher muito mais velha, mas uma mulher bonita, e ela tenta seus jogos de sedução. 2 Reis 9:31 mostra algo interessante. Mostra algo interessante que ele diz assim, ó: quando Jeú passou pelo portão, Jezabel gritou: como vai, Zirim, assassino do seu senhor? Talvez você não entenda aqui o que Jezabel está fazendo, mas o que Jezabel está fazendo, ela está fazendo um jogo de manipulação da mente de Jeú. Sabe por quê? Porque Zirim foi quem assumiu o trono, retirando Elá e a sua família do trono. Mas 7 dias depois de Zirim fazer isso, o pai de Acabe, Orim, pai de Acabe, sogro de Jezabel, vai e mata Zirim, e assume o trono e rouba o trono dele. Sabe o que Jezabel está tentando fazer com Jeú? Ela está falando assim: você está vindo aqui para me matar, você está vindo aqui para se livrar de mim, mas o que vai acontecer com você é a mesma coisa que aconteceu com Zirim. Você não vai durar 7 dias, vai acontecer uma série de coisas. Meu querido, talvez você não consiga entender, mas eu preciso abrir os teus olhos para te mostrar que quando você começa a viver do Senhor e da graça do Senhor, Jezabel usa das suas táticas de manipulação na sua mente para dizer para você a seguinte coisa: você não vai conseguir, você não vai chegar lá, não vai dar certo. Quem é você para querer ser enviado às nações? O seu passado te condena. Eu sei o que você fez. Isso são estratégias de Satanás. Falava pela manhã, irmãos, quando nós estávamos mudando para esse local, teve uma pessoa que não tem vida no altar, e que, por vezes, se permitiu dar um lugar para o inferno, e me mandou uma mensagem falando: eu tive um sonho com você, pastor. Pensei comigo: fala, Jezabel, que teu inimigo repreende. E aí ela falou: eu sonhei que o Senhor estava começando uma igreja, mas as pessoas todas estavam indo embora, e o Senhor ficava sozinho, sentado na igreja. E eu falei assim: que o Senhor te repreenda, maldita do inferno, porque a minha vida pertence ao Senhor, e é Ele que sustenta a minha casa. Nós viemos para cá com 80 pessoas, e hoje estamos chegando a 400, para a honra e glória do nome de Jesus. Porque as profecias de Jezabel não têm parte na minha vida. Jeú mata. Jeú não cai no seu jogo de manipulação. Jeú chega adiante, ela faz esse joguinho para Jeú. Jeú olha para ela e pergunta assim, olha para aqueles dois, olha lá e pergunta: tem alguém aí? Tem alguém aí em cima que está comigo? E teve 2 homens falando: nós estamos. E Jeú olha, e Jeú nem responde a Jezabel. Jeú olha e fala assim: joga essa prostituta abaixo e mata
ela. Entenda uma coisa, não tenta se justificar para o espírito de Jezabel. Repreende na autoridade do nome de Jesus e não compactua com ele. Porque o Senhor é que te garante e o Senhor é que te sustenta. É o Senhor que te garante, é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te mantém de pé, é o Senhor que fala ao teu coração, é o Senhor que usa da tua vida. Então não caia na sedução de Jezabel e nem permita que ela atrapalhe o teu destino profético. Semana que vem eu vou falar a última estratégia de Jezabel e os efeitos que pessoas vivem quando estão sob influência de Jezabel. Você não pode perder. Mas eu quero te chamar a essa semana estar jejuando por você e pela sua casa. E eu quero chamar para que você esteja jejuando por mim e pela minha casa. Mas uma coisa eu digo: nós não aceitaremos retaliação de Jezabel para a honra e glória do nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Quero que você